E a gente começa o programa de hoje exibindo a primeira reportagem de uma série sobre os portos de Belém. Hoje você vai conhecer os portos que ajudaram a construir a história da nossa cidade, da nossa capital, e também de personagens que têm as vidas atreladas a esses locais. É na memória de um dos funcionários mais antigos da Companhia das Docas do Pará, seu Otílio, 57 anos de serviço, que está guardada boa parte da história do Porto de Belém. Entrei como conferente de carga em maio de 1956, né? Quando não havia ligação rodoviária do Pará com outros estados, né? Então toda a carga vinha através de navio, né? A gente trabalhava dia e noite, largando às 4 horas, 5 horas da manhã e pegando às 7 novamente. A construção do Porto de Belém no início do século XX coincide com o bom momento da borracha produzida na Amazônia. Foram as exportações para o mercado internacional que determinaram as mudanças. Os trapiches que ocupavam a orla foram derrubados e grandes embarcações passaram a atracar aqui. Mas a profundidade das águas diminuiu e o vai e vem de embarcações também. Outros portos surgiram, mas quase 2.200 containers são movimentados por mês aqui, a maioria com trigo e madeira. Na Estação das Docas, um museu que tinha tudo para não existir reúne informações sobre a atividade portuária e objetos bem antigos, como este marégrafo, usado para informar a tábua de marés. A maioria dos equipamentos que aqui constam no museu foram resgatados do nichão que tinha lá no terminal de Miramar no final da década de 70. Nessa época, seu Jurandir já dava duro em outro porto no bairro mais antigo de Belém, o do Sal. Por que esse porto se chama do Sal? Porque vinham as barcas do Maranhão com sal bruto para descarregar aqui para as trituradoras. Esse mercado, onde trabalham 31 comerciantes, foi criado em 1934, no auge da movimentação do porto. Toneladas de peixe eram vendidas aqui. Hoje está tudo muito diferente. Seu Guilherme, aqui desse boxe, 77 anos e mais de 50 só de mercado, é o único, não é, seu Guilherme, que ainda mantém a tradição, tem pirarucu, mas é pouco. É, porque a venda agora é devagar. Aí a gente vai comprando conforme vende, né? Eu comprava até de 10 mil quilos de pirarucu, naquela época que vendia tudo. Na época da Semana Santa aqui era cheio de gente, que não vencia, trabalhava 3 pessoas comigo 4. Hoje o senhor tem quanto aí para vender agora? Eu compro de 60 quilos, 70, máximo 80 quilos. O trapiche por onde o sal e o peixe chegavam não existe mais. Seu Guilherme mantém uma lanchonete, lamenta pelo descaso, mas também tem boas recordações. Isso aqui que eu cheguei, me alojei, construí família, criei meus filhos, mandei educar. Seu Jurandir vende secos e molhados e produtos de pesca. As filhas já tomam conta de tudo, mas ele está sempre por aqui. Praticamente tenho uma vida aqui, né? 53 anos aqui. Todo dia venho aqui abrir, porque elas querem chegar às 9 horas, tem que abrir cedo. Quem também não abre mão da vida às margens do rio é seu João, que mora e trabalha no Porto da Palha, um dos mais movimentados de Belém. Seu João é de Igarapé-Miri e desde os 13 anos vinha para cá com o avô, que trazia palha para vender. Todas as casinhas eram cobertas com palha, então por esse motivo a compra da palha era muito grande aqui. A palha perdeu espaço para a telha, ficou a lembrança no nome do porto. Hoje é o açaí que domina as vendas. Seu Miguel, lavrador do Acará, já estava de partida. Feliz e cheio de compras. A renda do dia foi boa. Vendeu todo o açaí? Vendemos tudinho. O que mais que o senhor vendeu? Farinha. Já deu para comprar o peixe, né? Vai levar peixe para o Acará? Vamos levar para a gente comer lá, né? Boa viagem de volta, então. Amém. Como é importante a gente descobrir um pouco mais sobre a história da nossa cidade, sobre a história dos nossos portos também, que se mistura a tudo isso. E agora a gente vai entrevistar o professor e historiador Aldrin Figueiredo. Aldrin, mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui no É do Pará. Me fala uma coisa, quais são as mudanças mais significativas que nós tivemos em relação aos portos, desde quando eles apareceram até o momento que a gente vive hoje? Na verdade, Belém viveu 2 momentos importantes. Um desde o período colonial até o final do século XIX, em que a cidade foi basicamente atendida pelo Ver-o-Peso, por essa região da doca do Ver-o-Peso. E a partir da eclosão da borracha, ganhou o mercado internacional, foi feito esse projeto para o que é hoje a CDP,
então a antiga Port of Pará, que foi em 1897, foram construídos esses galpões. E aí, esse novo porto, que era considerado um porto muito moderno para a época e que atende a cidade até hoje. Então, na verdade, esses dois momentos de portos de grande envergadura que atendiam a cidade. A gente está justamente aqui num ponto estratégico, por isso nós escolhemos hoje o Feliz Lusitânia, onde a gente consegue ver essa doca do Ver-o-Peso, esse primeiro porto que surgiu na capital paraense. E naquela época era por aqui que saíam as mercadorias e que chegavam também muita coisa. Nesse início da ocupação da cidade, quer dizer, a economia da Amazônia teve muito atrelada às chamadas drogas do sertão. Então, se produziu cravo, canela, produtos inclusive trazidos da Ásia, que os portugueses trouxeram para a Amazônia e que atendiam o mercado europeu. No século XVIII foi a época do cacau, grande produto de exportação, o principal produto até a borracha, quando já no século XIX, a partir da década de 1860, ultrapassou o cacau na balança de exportação. Até aí, era realmente essa região do Ver-o-Peso que atendia, e inclusive o próprio nome surge daí, da pesagem da mercadoria de tudo que entrava e que saía, uma casa de haver o peso. Depois, nós conhecemos hoje mais como um mercado. Agora, Aldrin, como é que surge a necessidade de aparecer, por exemplo, aparecer em novos portos, como a gente tem hoje nos bairros, como o Porto da Palha, o Porto do Sal? Essa foi uma atividade paralela, porque esses portos atendiam mais a grande importação, a grande exportação. Os portos particulares já existiam na orla da cidade, havia a tradição do trapiche, muitas famílias tinham o seu próprio trapiche, e hoje nós temos alguns portos bem importantes, bem tradicionais. O Porto do Sal, que foi criado já nos anos 30 e foi inclusive feito fundado, não é, na época, o governador Magalhães Barata, e claro, por ali entrava, o nome está ligado à atividade do sal. E também o Porto da Palha. Esse tem uma relação enorme com as ilhas, com essa produção regional do açaí, enfim, desses produtos locais. Obrigada, então, Aldrin, mais uma vez aí por essas curiosidades. Realmente os portos continuam representando muita coisa para a gente.